Você quer saber quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando estão apresentando, quando estão palestrando? Quer descobrir se você comete algum desses erros? E mais que isso, você quer entender como não cometê-los mais? Fica até o final desse vídeo, que eu preparei uma lista com 10 erros que aparecem com muita frequência nas falas, nas apresentações e erros que diminuem a credibilidade das pessoas, dos profissionais, que fazem com que a mensagem não chegue de uma forma clara, não chegue de uma forma assertiva e que as palestras, as apresentações não sejam tão impactantes como poderiam ser. E esse é o meu objetivo: ajudar você a falar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais impactante, de uma forma que movimente as multidões, que movimente o seu público, que crie vínculo. Por isso, nós vamos falar sobre erros que você não precisa cometer mais depois que assistir esse vídeo. Vamos para o primeiro. É muito comum. E talvez esteja presente na sua rotina de dia a dia e não só nas suas apresentações. Eu estou falando do achismo. Eu acho que. Eu acho que. Essa expressão é uma expressão que não transmite credibilidade. É o achismo. Um orador, um apresentador, ele não pode achar. Ele precisa ter certeza daquilo que está falando. Você pode e deve substituir o eu acho das suas apresentações por outras expressões que têm o mesmo significado, porém são mais fortes e mais assertivas no processo de comunicação. São elas: eu penso, eu acredito, na minha opinião. E até mesmo você pode banir o eu acho, porque em alguns momentos ele nem precisa de substituto. Se eu dissesse, por exemplo, eu acho que está quente, eu posso simplesmente dizer está quente. O eu acho enfraquece muito suas falas e suas apresentações. Observe se você não está vivendo de achismos nas suas comunicações. Erro 2. Os vícios de linguagem. Vícios de linguagem são palavras, expressões e sons que são repetidos muitas vezes durante as apresentações, que não agregam a sua fala e que poluem aquilo que você está transmitindo. São palavras como então, bom, tipo, que quando repetidas muitas vezes, poluem demasiado suas falas. Lore, mas como eu posso saber se eu tenho ou não vícios de linguagem? Essa é uma pergunta bastante frequente. Você pode fazer esse processo de investigação individual. Primeiro, pega o seu celular, procura um áudio antigo que você gravou para um amigo, para alguém do trabalho, para sua família, reouça e perceba se tem vícios de linguagem nessas falas. A tomada de consciência é extremamente importante. Então, enquanto você está falando, comece a observar se esses vícios de linguagem aparecem ou não. Você pode também pedir para as pessoas que estão ao seu redor sinalizarem se algum vício de linguagem aparecer. Quanto mais você for tomando consciência, bani-los, eliminá-los, substituí-los às vezes por um simples silêncio, por uma pausa, mais assertivas serão suas apresentações. Então, vícios de linguagem são erros que prejudicam. Se temos os vícios de linguagem, temos também os vícios de postura. O que são os vícios de postura? São movimentos feitos de forma repetitiva que também poluem. Imagine se durante toda essa apresentação eu movimentasse as minhas mãos de uma única forma. Isso começaria a se tornar um ruído, porque logo você ia começar a prestar atenção só na minha mão e não mais naquilo que eu estou falando. Tem gente que mexe no colar, tem gente que fica abrindo e fechando o relógio, tem gente que fica se mexendo, tem gente que fica se balançando na cadeira enquanto está falando, tem gente que fica com a caneta na mão, apertando, tirando e colocando a tampinha. Então, alguns vícios de postura, a gente pisca, coça o nariz, fica esfregando. Vícios de postura são erros que prejudicam muito a comunicação. Quarto erro:
tom de voz neutro. A nossa voz, ela é uma onda sonora. Ela precisa de variações e são justamente essas variações que vão trazer um encanto para a voz, que vão fazer com que ela seja atrativa, que vão fazer com que ela chame a atenção. Se começamos uma fala e terminamos essa fala no mesmo tom de voz, isso não é atrativo, isso não é interessante. Quando falamos em um único tom e num tom neutro, as pessoas que estão nos ouvindo, é provável que comece a se desinteressar e até mesmo a sentir sono, porque os neurônios das pessoas que estão nos ouvindo não serão estimulados por meio dessa variação de voz que nós devemos fazer. Quinto erro também está relacionado à voz e tem a ver com a velocidade. Falar muito rápido ou falar muito devagar, ou seja, os dois extremos, são prejudiciais. Já recebi alunos, já mentorei pessoas que falavam rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que não conseguiam respirar enquanto estavam falando. Iam falando, o ar ia acabando e a gente não ia conseguindo nem piscar para acompanhar, e se piscasse, se perdia. Isso aumenta a ansiedade de quem está falando, de quem está ouvindo, faz com que a informação não seja transmitida de forma clara, gera confusão e uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga mental. Por outro lado, se o palestrante começar a falar mais lentamente, nossa, gente, até eu começo a querer me desvincular aqui mentalmente do que eu tô falando, porque muito lento também desconecta. Perceba que 5 erros já começaram a aparecer aqui neste vídeo. Os achismos, os vícios de linguagem, os vícios de postura, tons de voz neutro e rapidez ou lentidão na fala. Se você eliminar esses 5, você já terá grandes vantagens. Sua apresentação já ficará mais clara, mais interessante. E imagine quando você ouvir os outros 5 que ainda vou apresentar para vocês. Vamos seguir com essa lista então, porque ela está muito interessante e ela vai te apoiar muito. Muitas pessoas precisam vir para as mentorias, precisam vir para as aulas para ter essa informação que você está recebendo aí na sua casa de forma gratuita por meio desse vídeo, por meio desse conteúdo. Porque o meu desejo é levar a comunicação clara, levar a oratória para a maior quantidade de pessoas possíveis. Muito obrigada a você que está deixando-se ser ajudado por mim. Sexto, gente, sexto erro: começar pedindo desculpas. Desculpas, essa semana eu não tive muito tempo para me preparar. Ah, desculpa, eu não tenho certeza se a ordem que eu fiz aqui tá ok. Ah, desculpas pelo atraso. Pedir desculpas diminui a sua credibilidade. Porque às vezes as pessoas pedem desculpas por coisas que nem seriam preciso. Você deve conhecer pessoas que o tempo todo estão pedindo desculpas. Desculpas, 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 desculpas. E quanto mais desculpa você pede, mais você começa a implantar na cabeça das pessoas que estão te ouvindo de que você tem culpa. E isso não vai te ajudar nas suas apresentações. Você deve substituir o pedido de desculpas por um agradecimento. Exemplo: ao invés de você dizer desculpas pelo atraso, você pode dizer muito obrigado por estarem me esperando. Muito obrigado por me aguardarem. Ao invés de você dizer desculpa, essa semana não tive tempo para me preparar, você pode dizer: eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, mesmo tendo uma semana corrida, eu fiz o máximo possível para preparar essa fala para vocês. Não dá mais vontade de ouvir essas pessoas que já começam nos agradecendo? Dá. Eu sei que dá mais vontade, porque eu também já estive do outro lado. E já estou muitas vezes no lado de ouvinte, no lado de público. E eu sei como as pessoas se sentem quando são agradecidas, ainda mais se for no início das suas apresentações. Muito bacana. Vamos para o sétimo ponto. Encerrar as apresentações com então é isso. Pior, pode juntar o achismo. Eu acho que é isso. Então é isso, eu acho que é isso, só isso.
não são formas de concluir assertivamente. Porque pensa, se eu que sou o palestrante, se eu que sou a pessoa que estou apresentando esse projeto, essa palestra, se no final eu não tenho certeza que acabou, ou seja, eu acho que é isso, olha como está a minha segurança e a minha credibilidade. Então, era só isso que eu tinha para apresentar para vocês. Olha o quanto você diminui a sua apresentação quando você diz, então era só isso. Substitui o então é isso, eu acho que é isso, é só isso, por obrigado. Quando você vê que essa frase vem, ao invés de dizer, ela diz obrigado e encerra a sua apresentação. É um jeito simples de eliminar. Um jeito mais assertivo ainda é você estruturar melhor a sua conclusão para que você não precise usar esse acho que é isso. Existem várias formas de você aprender. Oitavo erro: falar difícil. As pessoas ainda acham que, achismo, as pessoas ainda acham que falar bem é falar um monte de palavra difícil. E falar um monte de palavra difícil, às vezes, vai inclusive afastar as pessoas da sua apresentação e daquilo que você está falando, e não aproximá-las, e não trazê-las para perto de você. Use palavras que sejam comuns a você, comuns no seu dia a dia, porque isso sim vai atrair, vai conectar as pessoas. Falando em conexão, vamos para o nono erro mais comum. As pessoas falarem olhando para cima, olhando para o lado, olhando para baixo e não se conectarem com os olhares das pessoas. Nós precisamos exercitar a comunicação olhando nos olhos das pessoas com quem nós estamos falando, seja numa conversa de dia a dia, seja numa palestra. Existem várias dicas que vão nos apoiar até mesmo de que forma olhar para grandes públicos. Porque eu acredito que vai chegar um dia que você vai estar falando para multidões. E aí você não consegue ficar olhando no olho de cada um deles. Mas existem técnicas que apoiam e ajudam você a olhar para pontos específicos, para pessoas específicas e ir gerando essa conexão de grupo. Sobre olhar para as pessoas, tome cuidado para você não escolher uma única pessoa e ficar o tempo todo olhando para essa única pessoa, porque isso gera constrangimento nesta pessoa. Você acaba excluindo todas as outras pessoas e vai gerando um burburinho geral. Então, olhar nos olhos das pessoas, olhar nos olhos do público e quando nós estamos aqui nas nossas apresentações online, olhar sempre para a câmera, porque a câmera é a representação dos olhos das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Ansiosos para a última dica, ansiosos para o último erro. E este erro, gente, é muito comum. Talvez você pratique sem estar consciente de que pratica ele. Mas ele vai afetar negativamente de muitas formas. Não exatamente na sua apresentação, mas no que você sente a respeito da sua apresentação, da forma como você se prepara para as suas apresentações e a forma como você consegue se sentir seguro ou inseguro, ansioso ou tranquilo, poderoso ou sem nenhum poder. O 10º erro é olhar somente para os pontos negativos da sua apresentação. Tem pessoas que descem do palco, que terminam a sua apresentação e praticamente seguram um chicote e começam a se chicotear, fazendo uma lista de todos os pontos ruins, daquilo que errou, daquilo que teve dificuldade, daquilo que ainda precisa melhorar e fica, gente, se culpando por isso. Nós não podemos negligenciar, fechar os olhos para aquilo que nós podemos fazer diferente. Mas nós não podemos olhar só para isso. Quando olhamos só para os nossos erros, só para as nossas dificuldades, a tendência é que nós fiquemos cada vez mais inseguros. Por isso, até mesmo que nesse vídeo, eu não só aponto os erros, mas eu ofereço a solução. Como você pode lidar com eles para que eles não façam mais parte da sua vida e das suas apresentações. Quando você finalizar uma fala,
Tente não se cobrar tanto, tente não se culpar tanto. Um movimento que eu oriento os meus alunos a fazer é sempre que possível reassistir suas apresentações quando elas são gravadas ou depois que você já terminou de falar, pega uma folha, divide essa folha em dois lados, coloca lá pontos positivos e pontos a serem melhorados. Comece a enxergar estes erros como pontos a serem melhorados, como coisas que você pode fazer diferente na sua próxima apresentação. E também procure, ache, se esforce para encontrar pontos positivos. Às vezes o ponto positivo é você ter conseguido falar. Às vezes o ponto positivo para uma pessoa que é tímida, para uma pessoa que não tem o hábito de falar em público, é conseguir levantar e entregar a apresentação. Às vezes, um ponto positivo é você conseguir retomar a sua fala depois de você ter travado. Isso é um ponto positivo. Um ponto positivo é você ter feito slides, por exemplo, com qualidade. Um ponto positivo é você ter conseguido olhar para as pessoas e as pessoas terem conseguido entender o tom de voz que você está trazendo. Existem vários pontos positivos que você pode encontrar na sua apresentação. E quanto mais você olhar para os pontos positivos e estimular-se a lidar com os pontos de dificuldade, suas apresentações elas terão muito mais impacto, muito mais força, alcançarão mais pessoas e marcarão positivamente a vida das pessoas. Meu nome é Loriane Eide e saibam que será uma grande alegria estar com vocês nesse caminho de transformação e nesse caminho de aprendizagem. Salva esse conteúdo, salva esse vídeo, para que você possa ter ele à disposição, para que na sua próxima apresentação você reassista, você reouça e possa aplicar as dicas que eu trouxe para vocês aqui.